Isabelle, quais são os queijos que vocês produzem aqui hoje? Hoje nós temos uma grande diversidade de queijos, né? Que somos pequenos produtores e hoje nós já estamos aí com 9 queijos desenvolvidos desde 2018, né? Criamos o primeiro queijo, que é o nosso meia cura tradicional, que é um queijo aí com 7 dias de produção, né? Que é o queijo mais fresco, digamos assim, que é o queijo aí com o café da manhã, o queijo para o omelete, o queijo que dá a casquinha dourada, né? Temos depois dele, a gente tem o meia cura ouro, que foi um queijo que a gente desenvolveu, que ele traz características que lembram muito memória afetiva, aquele queijo mais raiz. É um queijo ainda fresco, com 10 dias de maturação, porém ele tem sabores mais intensos em relação ao meia cura tradicional. Seguindo a linha dos QMAs, a gente tem o Show, com 30 dias de maturação, né? O Show é um queijo muito versátil, né? É um queijo super macio, a massa é manteigada, de sabor suave. É um queijo que eu falo que é o queijo mais versátil que a gente produz, porque esse queijo não erra. Se você não conhece a pessoa e vai presentear, eu falo, presenteia com um Show, que ele não erra, ele é muito bacana. Com o perdão do trocadilho, ele dá um show na mesa. Ele dá um show na mesa, exatamente. E assim, esses nomes são muito engraçados, porque a gente não sabia que queijo precisava ter nome. E aí, quando nós fomos participar do primeiro concurso, em 2019, nós participamos do Mundial que aconteceu em Araxá, e aí pediu o nome dos queijos, e falava assim, queijo é queijo, queijo não tem nome, gente, queijo é queijo. E aí tivemos que começar a criar esses nomes para os queijos. E aí veio a ideia de colocar um queijo, por exemplo, depois do show, a gente tem o queijo Valentina, que é homenagem à nossa filha mais velha, que hoje está com 9 anos de idade. É o mesmo queijo show, porém com 60 dias de maturação. Apesar do tempo de maturação, ele tem uma massa ainda muito macia, mas ele já tem os sabores mais intensos. É um queijo já para um vinho, para uma cervejinha. Saborosíssimo. Foi premiado na França no último concurso com uma medalha de ouro. Então foi um motivo de muito orgulho para a Valentina, muito orgulho para a gente, né? Ter esse queijo, trazer essa premiação. E aí criamos o outro queijo com 60 dias de maturação também, que é o Soleira, né? Esse nome foi dado porque ele leva a mesma técnica de maturação semelhante à utilizada em vinhos. Porque no vinho, essa técnica soleira, você pega o barril antigo, né, e usa na nova produção. Exatamente. Você usa essa técnica no queijo. Isso, a gente traz ali aqueles fungos, aquelas características dos antigos e transfere para os novos. E isso cria um sabor muito particular no queijo. É um queijo de massa extremamente cremosa, né? De sabor mais intenso, é um queijo sensacional. No final, quando ele termina o processo de maturação, a gente, para dar um charme nesse queijo, a gente passa uma camada de urucum nele, porque o urucum colora essa casca do queijo sem alterar o sabor dele, né? Temos também um queijo que remete muito a Ribeiro Fiorentino. Você me perguntar, Isabela, qual o queijo que mais representa vocês? É o queijo Giovanna. É um queijo de textura extremamente cremosa. Eles são fungos selvagens, é uma receita autoral. É um queijo com 40 dias de maturação. É um queijo que trouxe muita felicidade pra gente. Foi um queijo assim que a gente demorou muito para desenvolver. Teve uma época que a gente estava tentando tanto desenvolver esse queijo. Quando nós olhamos, a gente tinha 200 peças de queijo pronta, tentando trazer o Giovanna para a característica que ele tem hoje. Então é um queijo que na hora que você parte ele escorre pela tábua. É um queijo de personalidade, é um queijo de casca lavada, é um queijo para um vinho, para uma cerveja. E esse nome Giovanna em homenagem à nossa filha do meio, né? E o último queijo que a gente desenvolveu agora, já tinha 2 anos que a gente estava tentando desenvolver, é o Luísa, em homenagem à nossa Luísa, que também tem 2 anos, já está quase completando 3 anos. Então a gente estava devendo um queijo para a Lulu, né? Então o Luísa é um queijo inspirado no Brillat Savarin, né? Mas que enquanto a gente utilizou a receita não deu certo não. Na hora que a gente resolveu colocar a nossa intuição, a nossa técnica, a gente criou esse queijo de massa láctea. Então é um queijo muito interessante. Que na França eles usam até concha, né, para fazer a enformagem desse queijo, né? É uma técnica específica. Isso. Né? Ele não usa coalho também, né? Não. Ele é um queijo lácteo. Então fermentado de um dia para o outro. Isso. O leite fica fermentando de um dia para o outro.
E aí depois a gente informa ele na concha e cria esse queijinho. Um queijinho aí de umas 130, 150 gramas, que é uma gracinha e delicioso e que está ganhando o coração aí, né? Também foi premiado, para nossa felicidade aí no último concurso, para nossa surpresa entrou e já trouxe uma medalha de bronze aí para a Luísa também. Então é motivo de muito orgulho para a gente a criação dos nossos queijos, homenagear as nossas filhas, porque a Ribeiro Fiorentini, ela se resume em família. Tudo nosso foi pensado, foi criado para a nossa família, é tudo pensando nelas, é pensando na nossa família. Então é queijo, história e família, resume a Ribeiro Fiorentini. Isabela, vocês têm uma câmara hoje com temperatura e umidade controlada para fazer a maturação dos queijos, né? Mas eu acho um barato esse desenrolar, esse resolver problema. Vocês criaram uma técnica super simples, mas eu acho que não foi assim tão fácil, um plástico no queijo para você criar ali um microclima, um microambiente para ele se maturar para resolver algum problema que vocês tinham na maturação. Como é que é isso de se resolver assim com o que tem e chegar nesses resultados? Porque, na verdade, desde o início, quando a gente começou a desenvolver os queijos, foi tudo muito através de observação. Teve uma vez que nós deixamos um queijo guardado na geladeira, ele ficou uns 4 meses guardado dentro da geladeira, esquecido. E aí, quando nós tiramos aquele queijo, eu falei, gente, que queijo que é esse aqui? Aí, quando nós tiramos esse queijo dentro da geladeira, ele estava fedendo, gente. Estava com aquele cheiro forte. Só que aí, o que nós observamos? Não, peraí, o que é esse queijo? Aí, quando nós partimos esse queijo, estava extremamente cremoso. Aí nós falamos, gente, mas como que esse queijo ficou cremoso desse jeito? Então foi, na verdade, a gente não tinha dinheiro para criar várias câmaras, a gente não tinha dinheiro para ficar comprando equipamentos, a gente nunca teve para isso, porque a gente só tinha dívida. Então, na verdade, a gente usa muito da criatividade, da intuição, para poder criar aqueles ambientes que vão favorecer ao queijo e levar o queijo para o caminho que a gente quer. Entendeu? Então, assim, a gente está num ambiente, num país tropical, onde maturar queijo de temperatura ambiente é loucura. Principalmente em Governador Valadares, que é uma das regiões mais quentes de Minas Gerais. Então, realmente, a gente precisou de uma câmara fria com a temperatura e umidade controlada. Porém, a gente consegue desenvolver queijos diferentes dentro de uma mesma câmara, criando ambientes para esses queijos, né? Então, através disso, foi que a gente foi se desenvolvendo. Nós criamos uma geladeira, que a gente instalou lá um controladorzinho lá de temperatura e umidade, e ali a gente matura determinados tipos de queijo, que às vezes o fungo que a gente utiliza ali naquele queijo, ele não aguenta a competição com a câmara que tem os fungos selvagens, a flora selvagem. Então ela precisa de um ambiente separado. Aí a gente põe ali naquela geladeirazinha, controlando a umidade e temperatura e cria um outro ambiente para aquele queijo. Então a gente vai se virando de acordo com a necessidade que surge, de acordo com o que a gente quer para os queijos. E o resultado vem aparecendo. O resultado vem aparecendo. Por isso que eu acho que surpreende, né? Isabela, o que o queijo significa para você? Nossa, o queijo na minha vida foi um divisor de águas. É um projeto de Deus que eu não tenho dúvidas, porque nunca na minha vida eu imaginar, eu como fisioterapeuta, sempre investi na minha carreira, fiz um monte de especialização, Wagner, engenheiro. Nunca imaginei na vida que a gente pudesse mexer com esse meio rural. E foi o queijo que nos salvou na época mais triste da nossa vida, na época de grande dificuldade. Foi o queijo que nos deu a oportunidade de começar de novo, de fazer diferente, onde ninguém mais acreditava na gente. Porque assim, é fácil você ser amigo, é fácil você ter apoio quando você está por cima. Mas quando você está por baixo, não resta ninguém. Não resta ninguém. Você não tem mais credibilidade, você não tem mais nada. Ninguém acredita em você. Então, quando nós começamos a produzir os queijos, e que a gente foi dando um novo rumo para a nossa história, porque a fazenda teve uma fase que ela virou um elefante branco na nossa vida. A gente não tinha dinheiro para pagar a conta de luz de casa, e tinha uma fazenda enorme. E que para que adiantava aquilo tudo? Não era dinheiro. E ninguém mais acreditava na gente.
Então, quando nós começamos a produzir os queijos, e que mesmo o queijo simples começou a chamar a atenção das pessoas, aquilo foi nos enchendo de esperança, nos deu a oportunidade de trilhar outro caminho, de construir uma nova história. Então, hoje eu vejo as pessoas com orgulho da gente. Hoje a gente tem uma felicidade muito grande, porque assim, o pessoal falou assim, vocês conseguiram fazer o seu nome de forma muito rápida, mas não foi. Porque assim, a gente apresentava os nossos queijos para as pessoas. E a divulgação sempre aconteceu de forma espontânea, porque eu só apresentava. Se a pessoa queria divulgar, é porque ela acreditou no nosso sonho, ela acreditou no nosso produto e acreditou que aquilo ali tinha amor e tinha qualidade. Então, o queijo na nossa vida, hoje, é tudo. Depois da minha família, o queijo traz a possibilidade de a gente certa série de erros passar e com a vida da digna minhas filhas. Acho que elas são, tipo assim, elas são o nosso bem maior, né? Então, o queijo é família, o queijo é história. Nossa história tá dentro. Nossa família com muito carinho. Queijo é da voz. Hoje eu sinto alegria de ver a Valentina, né, de 9 anos, falar assim, mamãe, eu quero dar seguimento ao que vocês estão construindo. Porque ela sente orgulho. Ela conta para todo mundo as histórias. A Valentina, você perguntar para ela, ela conta a história de maturação dos queijos. Elas têm orgulho da gente. E os nossos filhos terem orgulho da gente, isso traz muita alegria, porque a gente vem de uma história, de uma parte da nossa história, que os nossos pais estavam muito tristes porque a gente tinha muita dívida por conta da fazenda. Então isso foi uma mudança na nossa vida. Hoje a gente está resgatando a nossa dignidade. Hoje a gente está construindo a nossa história. A gente está mostrando que a gente é uma queijaria numa região que não tem tradição. Uma queijaria pequenininha que está fazendo nome através dos nossos queijos. Então o queijo é vida, o queijo é família, o queijo é nós.